7 horas mais 36 minutos. Confira os destaques desta sexta-feira. E após 9 meses à frente da Secretaria de Meio Ambiente em Jacareí, Júlio Pires deixa o comando da pasta em Jacareí. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E o Procon de São José dos Campos multa 5 lojas por venda de produtos infantis fora do padrão. E o destaque esportivo é seu, Luiz de Oliveira. Agora, para alcançar o Flamengo, só uma McLaren. E mais, presidente da República e governador de São Paulo participarão de missas no Santuário Nacional de Aparecida neste sábado, só que em horários diferentes. E hoje nós teremos a presença dos diretores da ADMAP, que é a Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba, e também vamos falar sobre o Teatro Municipal de São José dos Campos, que recebe um concerto gratuito da Orquestra de Heliópolis Sinfônica a partir das 8 horas da noite. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora. Jornal da Mensagem. 7 horas mais 38 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 11 de outubro de 2019, uma sexta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Dona Eugênio, mesa de som dele, Robson Barro. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. 7 horas mais 38 minutos. A partir desta sexta-feira, a gente começa já a perceber uma melhora no tempo, né? Nesta sexta-feira, o sol vai aparecer entre nuvens, com chance pequena de pancadas de chuva localizadas a partir da tarde. Para amanhã, sabadão, será de predomínio de sol. Domingão, também predomínio de sol, temperatura, um sol para cada um do final de semana, para curtir aí o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Estradas. 7 horas mais 39 minutos. Vamos com as informações das estradas. Rodovia Presidente Dutra. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha pela Rádio Mensagem. Foi uma semana aí bastante tumultuada na rodovia Presidente Dutra, principalmente por conta do excesso de romeiros passando a pé pelo trecho aqui do Vale do Paraíba, né? E isso, claro, influenciou diretamente aí o trânsito também nesses trechos de Jacareí, São José, Taubaté, Caçapava, enfim, foram várias situações aí de lentidão por conta do excesso de romeiros nos acostamentos. Essa movimentação ela ainda continua nas próximas horas. Amanhã é feriado nacional, inclusive nós temos aí uma mobilização da CCR Nova Dutra, já com um esquema especial também nos pedágios, para absorver todo esse fluxo de veículos, também de orientação para os motoristas em relação ao trânsito de romeiros às margens da rodovia, mas neste momento a gente tem aí um trânsito bastante intenso, aqui no retão de Taubaté até a cidade de Caçapava. Alguns pontos de lentidão são destaque para o motorista, como, por exemplo, nós temos um ponto de lentidão na pista sentido Rio de Janeiro, na pista sentido São Paulo, por excesso de veículos, do quilômetro 137 ao 139 em São José dos Campos, também um pouquinho mais para frente, ainda no sentido São Paulo, do 144 ao 145, também excesso de veículos. E o motorista que segue no sentido Rio de Janeiro, em São José, ainda encontra uma dificuldade do 147 ao 146. Então, são vários pontos aí de excesso de veículos, junta esse trânsito da sexta-feira, com também a movimentação mais intensa por conta do feriado, do dia de Nossa Senhora Aparecida. Muita gente vai hoje para Aparecida, e também o fluxo de romeiros. Nas demais rodovias, o trânsito é tranquilo e em todas as rodovias não há registro de acidentes graves. Mercado financeiro. 7 horas mais 41 minutos. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, levou a leilão 36 blocos exploratórios de petróleo e gás. Foram arrecadados quase 9 bilhões de reais em bônus de assinatura.
ou seja, um novo recorde nas recentes rodadas de concessões. E essa verba vai para o Tesouro Nacional. Esporte. 7h41, Luiz de Oliveira com as informações do esporte. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu caro Doni, meu caro Robin, Ana e a todos que nos acompanham pela mensagem do nosso jornal. Meu caro, hoje, evidentemente, como todos os dias, acordamos, agradecemos, né, pelo novo dia, etc. Mas sabe o que veio logo imediatamente à minha cabeça? O que foi, Luiz? Conta pra nós. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira? Aquela musiquinha, rapaz. E hoje é sexta-feira, e é uma sexta-feira diferente, né? Por que diferente? É porque amanhã é feriado, né, Luiz? Amanhã é feriado, sim. Feriado nacional amanhã. Feriado nacional, verdade. Mas é uma sexta-feira, né, que não deixa da musiquinha provocar a gente, dizer pra gente que é uma sexta-feira, que devemos curti-la em todos os sentidos e nos bons sentidos, evidentemente. Mas aí vem a ressalva do senhor, que é uma sexta-feira diferente em razão de amanhã, dia da nossa padroeira. E dia da criança também, né, meu caro? É verdade, viu, Luiz? Dia da mãe e dia da criançada, né? Dia da criançada, é evidente. Então a criançada sempre vai pedir para a mãe, né, tranquilidade, paz, família consistente, fortalecida. Isso que é o presente que a criançada vai pedir amanhã, no dia das mães. O senhor sabe quem que está ganhando muito presente, apesar de não ser criançada? Quem, Luiz? O Flamengo, rapaz. Por quê? O Flamengo agora só com a McLaren. Apesar que nós temos precedentes na história do futebol brasileiro, times, o São Paulo, recordo uma passagem com 8 pontos lá na frente e acabou ficando em quarto. Palmeiras com 11 pontos, estava com um técnico chamado Jorginho Cantinfla, mas substituiu por um grife que pôs lá o Muricy, tinha 11 pontos na frente, né, do segundo colocado e acabou ainda na terceira posição. Agora o Flamengo está com 8 pontos após a vitória, soberana vitória, né, do Flamengo ontem lá no Maracanã, 60 mil torcedores. Olha o Flamengo aí, gente. 60 mil torcedores, 3-1, com uma tranquilidade, serenidade, sabendo o que faz em campo e praticando um futebol interessante novamente, mesmo com a ausência do seu piloto lá na frente, que é o senhor Gabriel Barbosa, que está com a seleção, que é com a ausência do Arrascaeta ainda contundido, né? E então essas ausências não foram sentidas ontem pelo Flamengo nesse 3-1 sobre o Atlético Mineiro no Maracanã. E com isso vai a 55 pontos e tendo ali atrás na rabeira o Santos em segundo e Palmeiras em terceiro, ambos com 47 pontos. Sendo que o Santos tem uma vitória a mais do que o Palmeiras, por isso que está na segunda colocação. E o Corinthians, olha só o Corinthians, meus amigos, empatou ontem. Protestos, questionamento, se Carille já de fato é o técnico que o time precisa, se já não está na hora de mudar. Corinthians 2-2 com o Atlético, empatou com o Atlético Paranaense, porque o Atlético estava ganhando 2-2, e esse resultado evidente que realçou algumas dúvidas dentro do elenco do Corinthians, e eu achei de uma infelicidade, né, a humildade, não sei qual que vai ser o termo mais encaixado, meu caro Doni, é que o Carille disse numa entrevista que ele vai ter umas folgas por aí e vai se aperfeiçoar lá na Europa. Então ele entregou de bandeja que de fato o que é a crítica, a crônica esportiva que está criticando, né, o esquema tático dele, a crônica então está certíssima, porque se ele falar, de fato eu vou estudar melhor, eu vou para uma escola, eu vou aprender melhor, é sinal então que a imprensa tem razão, dizer que o esquema tático dele de 1-0 é goleada, 0-0 uma boa vitória. Então ele disse isso, eu achei que foi de uma infelicidade, porque ele não poderia entregar de bandeja essa fragilidade, essa fraqueza técnica que ele passa no momento. Então, mas vamos ver o que ele vai fazer daqui para frente nesse 2-2, e o Avaí, o Vasco, ficou um resultado 0-0 bom, um resultado bom para ambos. O Avaí pontua uma coisinha, mas não sai da zona de rebaixamento, e o Vasco dá uma subidinha ali, fica numa zona mais confortável de não cair. Essa é uma rodada complementar
da 20ª, melhor dizendo, quarta rodada, né? Agora amanhã começa tudo de novo na 25ª rodada. Vamos ver quem que vai alcançar. Eu acho que é só com um carro McLaren para alcançar o Flamengo, meu caro Doni. Olha, Luiz, eu vou esperar a rodada de número 30 para poder cravar quem será o campeão, viu? O senhor acha que ainda... Eu também, veja só, eu disse em 2 precedentes. São Paulo com 8 pontos na frente e Palmeiras com 11 pontos na frente e foram alcançados e ultrapassados ainda. Não vamos dizer, porque o Flamengo vai ter os desgastes naturais. Já começou com o problema da Arrascaeta, o jogador também, né, do Flamengo ontem, que está sendo um belíssimo volante, né? O Ilharão já sentiu um desconforto muscular após partida, então vai começar a estafa, e o Flamengo não tem elenco à altura para substituir, a exemplo de Palmeiras, né, que pode fazer alguma coisa e não está aqui fazendo nada, está fazendo lufas, meus amigos. E outra uma coisa, o senhor pretende um dia ser presidente de um clube ou não? Não pretendo, se Deus quiser. Nunca. Se Deus quiser, Luiz. Palavra de escoteiro? Se Deus quiser, Luiz. Palavra de escoteiro. Eu aprendi com o amigo já, viu? Já, eu ouço o amigo, viu? Então, rapaz, foi anunciado ontem, aliás, ontem foi quarta-feira, 10/11, vai ter eleição na Águia do Vale, né? Por questões de vida, de trabalho, estivemos com o presidente Adilson, batendo um papo, Adilson José da Silva, e ele está falando que não quer mais, já está na 3ª temporada, só aceitou a primeira. Ele era um elemento participante ativo, atuante da torcida, da curvinha ali do Martins Pereira do São José, depois pulou para a diretoria na tentativa de salvação, motivado pelos amigos, e ainda permaneceu por 3 temporadas, ainda a pedido de amigos, fez uma administração bastante tranquilinha, tal, claro, com sempre os problemas, mas ele conseguiu, com a ajuda ali inestimável, né, do Robertinho da Padaria, que é o grande baluarte do São José, diga-se de passagem, em todos os tempos. Ele, então foi aí que o time não foi bem, acabou sendo eliminado, infelizmente, mas agora, dia 10/11, nova eleição na Águia do Vale, já tem alguns candidatos pretendendo, mas não registraram chapa alguma ainda. Então vamos aguardar que venha um presidente, né, da linha aí do Adilson, tranquilão, o homem que bem acordado com as coisas e tal, e fez um trabalho sereno, seguro em relação às obrigações trabalhistas, né, com jogadores, com a comissão técnica aí, nada a reclamar, isso já é um grande passo. Então, se o senhor tiver interessado, 10/11, vamos ter eleição na Águia do Vale, o São José, né, que temos que trazer, temos que voltar, temos que torcer para que o São José comece a ascender as divisões superiores do futebol, porque eu repito aquela frase que nós sempre batemos, eu e você e todos os amigos, né, cronistas do Panorama Esportivo. O Vale do Paraíba não pode ficar sem um grande representante no futebol de São Paulo, meu caro Doni. Não, concordo com você e assino embaixo, viu, Luiz? E tem um detalhe, esse ano o São José, eu vejo mais pontos positivos do que negativos, hein? Sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Eu vou falar uma coisa aqui, o senhor vai achar que não é no Brasil. Caiu mais um técnico de futebol. Não é no Brasil, né, Luiz? Isso aí não acontece aqui não nunca. Não acontece aqui. Aqui só tem jabuticaba. Exatamente, coisa que não existe em outro lugar. Então, mas não é no Brasil de fato, mais um técnico caiu. Odair Hellmann foi demitido ontem do Internacional. Não me pergunta se é o Internacional da Itália ou do Sul, né, aqui do Rio Grande do Sul. Então, Odair Hellmann é mais um técnico que cai. E agora veja só, rapaz, lá na porta, levando o currículo lá, né, o senhor Barroca, que acabou de sair do Botafogo, né, estão pensando em Cuca, Levir Coupe, olha, estão ressuscitando. Dorival Júnior talvez não, porque passou por uma cirurgia delicada recentemente, acredito. Até Falcão, o ídolo Falcão do Internacional. O Luiz Caloco também está na parada, rapaz. Olha, todo mundo com currículo lá na porta do Internacional de Porto Alegre para tentar ser técnico, né, nesse momento e nessa passagem aí, porque o Odair Hellmann, que estava fazendo um bom trabalho, mas depois de umas derrotas aí,
ele não conseguiu. O time, olha, e veja só, meu caro Doni, olha a cultura do futebol brasileiro. Isso que é preocupante. O Inter está na 6ª posição, cá entre nós. É uma posição de perigo? Honrável. Então, com 38 pontos, como é que demite um técnico só porque perdeu pro CSA? Tenha santa paciência. Aí, por causa disso, eu volto no segundo bloco. Tá bom, Luiz. Um abraço pra você. Bom dia. Você volta no segundo bloco. Um abraço, hein? 7h51. Vamos então falar agora do nosso feriado, né? O feriado da nossa padroeira do Brasil. E, logicamente, aí a movimentação intensa na rodovia Presidente Dutra de peregrinos saindo aí de todo o estado de São Paulo e outros lugares do Brasil, percorrendo aqui a nossa rodovia Presidente Dutra, as margens da rodovia a pé. E, logicamente, vários personagens surgem nessa rodovia Presidente Dutra na maior demonstração de fé. Você pode não concordar, mas é uma demonstração de fé, sim. E entre os muitos romeiros que estão passando pela rodovia Presidente Dutra, um casal de noivos chamou a atenção de pedestres e motoristas nesta quinta-feira. Quem conta pra gente essa história é a repórter Ana Lúcia Ferreira. Entre os muitos filhos de Nossa Senhora estão Hélio e Rose, que chamaram muito atenção por onde passaram nesta quinta-feira aqui na nossa região. O casal saiu do bairro Jaçanã, em São Paulo, no último dia 8 de outubro, para cumprir uma promessa pra lá de especial: ir até o Santuário Nacional de Aparecida vestidos de noivos. No meio do caminho, a motivação para utilizar o traje. Finalmente, o casamento que Rose esperava há mais de 20 anos iria acontecer. O ano passado foi minha primeira vez em uma romaria para Aparecida, né? Quando mais ou menos eu me encontro na altura do quilômetro 108, eu me encontro na próxima. Ele fez essa surpresa, né? Falando, me pedindo em casamento. Entrevista na Rádio Cacique, aqui também da região de vocês, eu conversando com o repórter, e ele perguntou quem era acompanhante. Eu falei, é minha esposa, vocês são casados? Eu falei, não. Aí ela estava saindo do toalete. Aí eu falei, agora eu vou casar. Aí pedi ela em casamento naquele mesmo momento. E assim, fiquei sem palavras, não sabia nem o que responder. E muita pessoa falava, você aceita, não aceita aí. E eu caí em choro, porque há mais de 19 anos eu aguardava esse pedido, e sempre assim, sempre a fé, né? Acreditar que um dia sempre realiza os nossos sonhos, né? Depois do convite inesperado, ambos se prepararam por 1 ano para cumprir a promessa. Além de um ônibus de apoio, o traje de Rose, o traje de noiva, que é o mais pesado, precisou ser trocado ao longo de todo o caminho. Até o momento, ela já utilizou 3 vestidos de noiva, uma média de 1 vestido por dia. Quando ele fez o pedido, ainda ele falou, e ela ainda vai vir o ano que vem vestida de noiva os 4 dias, mas foi na hora da empolgação. Aí depois eu falei pra ele, você sabe o que você falou? Que eu vou vestida 4 dias vestida de noiva, 1 vestido por dia. E estamos aí concretizando o nosso sonho, né? Tá sendo uma sensação assim, bem diferente, bem diferente. Os 2 primeiros dias foi mais complicado, porque molhou bastante os 2 vestidos, né? E hoje pra mim tá muito mais tranquilo, que tá sol. E esse terceiro vestido já é um pouco mais fresquinho, mais leve, dá para caminhar bem. Pelo menos estou me sentindo bem. Até agora, graças a Deus, eu não tenho nenhuma bolha no pé, e não vou ter, né? O nosso pedido, e recebendo muitas bênçãos. O casamento dos Romeiros acontece nesta sexta-feira às 10 horas da manhã no quilômetro 108 em Taubaté, na pista sentido Rio de Janeiro, no ponto de apoio ao peregrino. Foi justamente neste local que há 1 ano Hélio pediu a Rose em casamento. Lá também é um posto de apoio, né? Um posto de apoio aos romeiros, né? Que é uma maravilha. Esses postos de apoio realmente são amor verdadeiro ao próximo, né? E realmente a gente acha que é a esperança, né? Não pode morrer porque senão às vezes não acredita que é amor ao próximo. Mas essa romaria prova que o amor ao próximo existe e a gente tem que continuar acreditando. Tem uma estrutura montada, vai padrinho, vai madrinha, vai dama de honra. Então o pessoal já preparando lá nesse ponto de apoio. Eu convidei todos os padrinhos, meus filhos, irmã, vai estar o juiz de paz, né, que é o capelão, dando a cerimônia. Agora eu nem imagino como é que está lá nesse ponto de apoio, né?
Depois da cerimônia, o casal segue a sua peregrinação até o Santuário Nacional para pedir uma bênção especial para Nossa Senhora Aparecida. A mensagem que eu deixo para todas as pessoas, todos os enfermeiros que estamos aí na estrada, é que todos caminhem pela fé e pela força. Que os nossos sonhos, basta ter fé e força, que tudo é concretizado. Basta acreditar e ter fé. Sem fé, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Eu batizei esse caminho, essa minha romaria, é o caminho do amor. Foi assim que nós batizamos essa 19ª romaria dele, né? Mas a minha segunda, eu deixo a mensagem. Batizei essa romaria até a casa da mãe como a romaria do amor. E lá na nossa página do Facebook você encontra um vídeo da Rose e também do Hélio passando aqui por Jacareí, passando por São José dos Campos, né? E você consegue visualizar esta imagem bonita, né? Do noivo e também da noiva rumo ao Santuário Nacional. 7h57, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. A evangelização na medida certa. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 1 minuto, muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta sexta-feira, 11 de outubro de 2019. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo. Na OSD, Estados Unidos frustram promessa de Bolsonaro. O estado de São Paulo, Bolsonaro vai pedir auditoria e acusa PSL de autoritarismo. Correio Brasiliense, mega leilão do pré-sal pode render mais que o esperado. O estado de Minas, operação de emergência para evitar falta d'água. Diário de Pernambuco, dinheiro do mega leilão vai pagar previdência. Valor econômico, decisão do TST suspende até 60% das ações trabalhistas. Jornal O Globo, Estados Unidos frustram o Brasil ao não endossar agora a adesão ao OCDE. E os jornais regionais destacam: o Vale, mortos em confronto com a polícia crescem 50% no Vale. E o Diário de Jacareí destaca: vereador propõe que pagamento de tributos possa ser feito com cartões. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h mais 2 minutos. Após 9 meses à frente da Secretaria de Meio Ambiente, o administrador Júlio Pires deixa o comando da pasta em Jacareí. A informação foi confirmada pela Prefeitura ontem à tarde e deve ser publicada no Boletim Oficial nesta sexta-feira. De acordo com a Prefeitura, a saída de Pires ocorreu por motivos particulares. O tucano, que foi candidato a deputado estadual no ano passado, havia assumido a função em janeiro. A mudança fará com que Rosana Vasques, que havia passado para a Secretaria de Finanças, retornem à pasta de Meio Ambiente a partir da próxima segunda-feira, dia 14. Cláudio Tossetto, que estava no financeiro até dezembro de 2018, também retorna à Secretaria e deixa o cargo de presidente do Serviço de Regulação de Jacareí, o SRJ, para o advogado Gustavo Costa. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. E o Festival da Criança para o Mês da Criança em Jacareí continua neste final de semana. As informações com Ana Lúcia Ferreira.
E aqui em Jacareí continua neste final de semana o Festival da Criança, com várias atividades gratuitas em toda a cidade. E quem conversa com a gente sobre este assunto é o Wagner Rodrigo, que é diretor de cultura da Fundação Cultural de Jacareí. Wagner, muito obrigada. Quais são as informações? Olá a todos os ouvintes, venho aqui novamente pela Fundação Cultural de Jacareí fazer um convite. Deste final de semana temos mais atividades culturais dentro do Festival da Criança. Começamos com o espetáculo nesta sexta-feira, com o Teatro de Lambe Lambe às 17h30, aqui no Pátio dos Trilhos, no centro de Jacareí, com o espetáculo Baú dos Tesouros, com a Companhia Artística Avenida Lamparina, de Canalinha, Santa Catarina. Um espetáculo bem interessante de 3 piratas, e é interessante que esse teatro, além de ter um espetáculo de rua, ele é um teatro de Lambe Lambe, então são peças infantis individuais. Então são 3 caixas, além dos atores atuar com a população que vem participar, tem esse teatro individual que é feito nessas caixas, que lembra aquelas câmeras fotográficas de Lambe Lambe, então por isso o nome de Teatro de Lambe Lambe. Continuando a nossa programação no sábado, a gente vai ter às 10 horas da manhã, no dia 12, sábado, teatro infantil musical com histórias que o vento me contou, da Fiandeiras da Palavra. É uma contação de história que vai ser realizada ali na Associação Fênix, no bairro do Rio Comprido, bem na divisa entre Jacareí e São José dos Campos. Ainda no sábado, na parte da manhã, das 10 às 16 horas, no Museu MAVE, Museu de Antropologia do Vale Paraíba, haverá uma sala de brincadeiras, com espaço de experimentação e vivência de brincadeiras. Então, um espaço lúdico, você não tem horário, Você pode chegar das 10 às 16, um espaço ali para você entreter, brincar com seus filhos, com as crianças, com seu sobrinho, com seu neto, um espaço bem interessante. Ainda no MAVE, Museu de Antropologia, às 14 horas, tem as oficinas Letras Brincantes, das 14h16, também no MAVE. Ainda no sábado, às 14h30, o mesmo espetáculo de teatro de Lambe Lambe da Baú dos Tesouros, que foi realizado aqui na sexta-feira, vai estar também no Parque da Cidade, ali em parceria com o Festival da Primavera, que está sendo organizado pela Secretaria do Meio Ambiente. Ainda no sábado, um dia mais especial do Dia das Crianças, às 16 horas tem o musical infantil O Príncipe do Azul, também no Parque da Cidade, e às 18 horas, fechando a nossa programação do Dia das Crianças, a gente tem Teatro de Sombras, com Circo Ânimos, da Companhia Quase Cinema de Taubaté, isso já na Mário Lago, aqui no Pátio dos Trilhos. Então o espetáculo de sombras é aquele espetáculo que na verdade o que é projetado é a sombra do teatro, Então é teatro de animação. E o interessante de explicar dessa companhia, que é a Companhia Quase Cinema, que esse mesmo espetáculo eles vão estar circulando pela Europa durante agora o mês de novembro. Então a da Jacareí eles vão estar partindo para a Europa também. Fechando no domingo, às 10 horas, tem teatro musical infantil com o Canto da Coruja, na Companhia do Farol, de São José dos Campos, na Associação Fênix, no Pagador de Andrade. E fechando a programação, a gente tem Teatro Paraci, As Mães do Rio, que vai ser feito aqui na Sala Mário Lago às 16 horas. Então essa é a nossa programação especial. Acompanhe também o Festival da Primavera com ações que vai estar acontecendo no Parque da Cidade. Novamente, obrigado por parceria e espero encontrar vocês aí na nossa programação no Festival da Cultura, no Festival da Criança. A programação completa está disponível no site da Prefeitura de Jacareí e também no site da Fundação Cultural de Jacareí. De volta com você aí no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. 8 horas mais 7 minutos, 8 e 7. A gente deu aqui na manchete que teve um leilão do pré-sal e o Brasil aí arrecadou quase 9 bilhões, E nós teremos dia 13 agora a canonização da Irmã Dulce, a santa brasileira, a primeira santa genuinamente brasileira, aqui da terra, genuinamente brasileira, que conviveu muito com os pobres. E algo muito interessante que chamou a atenção os políticos que vão nessa cerimônia de canonização nesse final de semana no Brasil, senadores, deputados, e a maioria desses políticos estarão lá com dinheiro seu, dinheiro meu e dinheiro de todo mundo, e vão para homenagear a santa dos pobres, só que eles vão com o nosso dinheiro, Às vezes eu fico me perguntando, por que o político tem aí o seu salário, porque ele nunca gasta o salário dele, tudo que ele faz extra praticamente tem que alguém pagar. Quando tem uma viagem, tem aí um adendo, tem que pagar. Aí eles vão para Roma, para acompanhar essa solenidade da beatificação, da canonização, melhor dizendo, da Irmã Dulce. Vários políticos que talvez nem ouviram falar da Irmã Dulce, mas vão lá para tirar as suas fotos com toda a família,
nada contra, né? Mas vá com o seu dinheiro, né? Não precisa ir com o dinheiro do povo, né? Faz também aí, ó, uma homenagem a Irmã Dulce, que tanto fez aí pelos pobres também. Eu acho que tem coisa que não casa, né? Como outra situação também que não casa, no meu entender, né? Em relação às saidinhas que tem, eu sou favorável às saidinhas, mas desde que essas saidinhas tivesse um contraponto, aquele que está preso, cumprindo pena pelo assassinato de criança, não tem como sair no dia das crianças. Aquele que está preso por morte de pais, não pode sair no dia dos pais. Pelo menos eu penso assim. A progressão de pena tem que existir, no meu entender. Tem que existir, porque senão não há sentido da ressocialização. Por exemplo, a detenta Elisa Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido, deixou a prisão ontem para a saída temporária de dias das crianças. Essa foi a primeira vez que ela deixou o presídio em Tremembé em saidinha desde que passou para o regime semiaberto. Também foram beneficiadas as detentas Susana von Richthofen e a madrasta de Isabela Nardoni, Ana Carolina Jatobá. Elise deve passar o período de liberdade provisória na casa da família em Chopinzinho, uma cidade a cerca de 400 quilômetros de Curitiba, no Paraná. O município tem menos de 20 mil habitantes. Ela não poderá ver a filha, fruto do relacionamento com Marcos Matsunaga, já que está impedida de vê-la desde 2012, quando foi presa pelo crime. A guarda da menina, de 8 anos, está com os avós paternos, que entraram na justiça com 2 ações contra Elise. Uma de destituição do poder familiar, que tira os direitos da ré de ser mãe da criança, e o outro de mudança de nome da menina. Outras presas que são internas da mesma unidade que Elise e também estão no regime semiaberto, como Suzane von Richthofen e Ana Carolina Jatobá, madrasta de Isabela Nardoni, também foram beneficiadas com a saidinha. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h11, Ana. Sim, Doni, ainda falando aí da canonização da Irmã Dulce, a primeira mulher nascida no Brasil que se tornará santa, será canonizada no dia 13 de outubro de 2019, em uma celebração presidida pelo Papa Francisco no Vaticano, em Roma, nesse domingo. A canonização de Irmã Dulce será a terceira mais rápida da história da Igreja no mundo, somente 27 anos depois da sua morte. Atrás dela estão apenas a santificação de Madre Teresa de Calcutá, que aconteceu 19 anos após a sua morte, e do Papa João Paulo II, apenas 9 anos após a sua morte. 3 graças alcançadas por devotos após orações à Irmã Dulce estavam sendo analisadas pelo Vaticano com vista no processo de canonização da religiosa. Esses 3 casos foram enviados ao Vaticano pelas obras sociais Irmã Dulce, ainda em 2014, após análise de profissionais da própria instituição. O primeiro milagre foi reconhecido em outubro de 2010, quando Irmã Dulce foi beatificada. Depois disso, iniciou-se o processo para buscar a canonização, quando a pessoa passa a ser considerada santa pela Igreja Católica. 8h mais 12 minutos e o Teatro Municipal de São José dos Campos recebe um concerto gratuito neste sábado da Orquestra Heliópolis Sinfônica, a partir das 8 horas da noite. Reconhecida internacionalmente por sua qualidade artística, a orquestra é uma formação de nível avançado do Instituto Baccarelli, que promove a prática orquestral e o conhecimento de repertório sinfônico aos alunos da instituição. O repertório do conjunto passa por músicas de concerto e músicas populares. O seu patrono é o renomado maestro indiano Zubin Mehta, que visitou a instituição em 2005 e se encantou com o poder da música como ferramenta de transformação social. Até hoje, a orquestra é a única da América do Sul que foi regida por ele. O grupo tem como direção artística seu maestro titular, Isaac Karabchevsky. O espetáculo começa a partir das 8 horas da noite. Atenção, hein? A entrada é gratuita e os ingressos devem ser reservados com 2 dias de antecedência no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo ou do local 2 horas antes do início da apresentação. Então tenta aí reservar pelo site da Fundação. Se não conseguir, aí tem que chegar até às 6 da tarde de amanhã lá em São José, no Teatro Municipal, para tentar reservar aí a entrada para acompanhar a orquestra de Heliópolis, a Orquestra Sinfônica.
8h13, Ana. Sim, Doni, o Procon de Jacareí realiza nesta sexta-feira um plantão no calçadão do Mercado Municipal, aqui em Jacareí, na rua Dr. Lúcio Malta, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. O objetivo desse serviço itinerante é divulgar os serviços prestados e orientar os consumidores, principalmente em relação às compras de presentes para o Dia das Crianças. Simultaneamente, o plantão no Mercadão, o Procon de Jacareí vai manter aí o seu atendimento normal para a abertura de reclamações na sua sede, que hoje está no complexo de prédios redondos, próximo à Prefeitura Municipal, das 8h30 da manhã até as 4 horas da tarde. 8h14, aí a Prefeitura de Jacareí anunciou já a implantação do corredor do transporte coletivo. O objetivo é organizar os veículos nas vias públicas, reduzir o conflito entre ônibus e automóveis e ordenar aí o uso do sistema viário da região central. O corredor do transporte coletivo será implantado na região central da cidade. Serão 11 quilômetros de corredor do transporte coletivo no total. A implantação das faixas será dividida em 2 fases. A primeira abrange 7 quilômetros e contemplará a Avenida Siqueira Campos, a Rua General Carneiro, Avenida Davi Lino, que é em torno do Parque da Cidade, Rua Miguel Esper, Rua Miguel Leite do Amparo, Rua Shakib Islam Ahmed, Rua Dr. Lúcio Malta e Luiz Simão, Praça dos Três Poderes, 15 de novembro, Alfredo Schurg, Rua Rui Barbosa, que é a Rua da Rádio Mensagem, e a Rua Barão e Rua Moisés Ruston. Aliás, né, algumas pessoas criticaram essa questão do corredor de ônibus, outras elogiaram o corredor de ônibus, mas vamos ver na prática como vai funcionar aí os corredores de ônibus aqui na cidade de Jacareí, se vai realmente dar um pouco mais de celeridade, principalmente no horário de pico do transporte coletivo da cidade, ou seja, nesse horário de manhã e também no período da tarde, entre 17h30 até as 18 horas, 19 horas, onde as pessoas voltam para o seu lar, para o seu aconchego. Então tem aí uma certa muvuca e talvez o corredor de ônibus acelere um pouco mais. Em algumas cidades no porte de Jacareí que já tem adotado o corredor de ônibus, ajuda bastante, até porque é uma questão de adaptação, até os motoristas se adaptarem em relação se vai poder utilizar, se não pode utilizar. Então, no primeiro momento, tem aquela confusão normal. 8h16, Ana. Sim, Doni, ainda falando um pouco sobre o trabalho do Procon, nessa semana aí de consumo em toda a região, o Procon de São José dos Campos multou 5 lojas por venda de produtos infantis fora do padrão. O Procon acabou multando esses 5 comércios de produtos para crianças durante uma operação que aconteceu no dia 26 de setembro, de 26 de setembro até o dia 9 de outubro, em São José. Segundo a Prefeitura, os estabelecimentos desrespeitavam o Código de Defesa do Consumidor e as principais infrações neste caso foram a falta de preço nas mercadorias, a falta do selo do Inmetro, que quando a gente fala de brinquedo tem que ter, não tem jeito, e informações sobre os serviços. Os fiscais do órgão municipal de proteção aos consumidores percorreram as principais lojas do ramo na cidade, incluindo shoppings. O Procon orienta consumidores a ficarem atentos na hora de comprar brinquedos que precisam ter o selo do Inmetro, o qual indica o atendimento às normas técnicas exigidas. A ausência dessa informação pode ser um sinal de que o produto seja falso ou contenha materiais tóxicos, ou ainda peças que não são seguras para crianças. Aquelas peças que a criançada pega e coloca na boca, né, já arranca ali o braço, a cabeça do boneco e pode eventualmente engolir essa peça e a família ter um grande problema. 8 horas mais 17 minutos, vamos a um breve intervalo, a gente volta já com a Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba participando conosco aqui nesse jornal desta sexta-feira. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacon, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacon, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacon, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar
Jornal da Mensagem. 8h mais 21 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, nesta sexta-feira, véspera de feriado, hoje com a Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba, e apresentando aqui a nova diretoria aqui no nosso Jornal da Mensagem da Associação Democrática da ADIMAP, né? Conosco, presidente reeleito, né? O Lauro Silva. Bom dia, Lauro, tudo bem? Bom dia, Donizete, bom dia a todos os trabalhadores, trabalhadoras, em especial aos aposentados, e muito obrigado, Donizete, mais uma vez por essa oportunidade de estar falando aqui com a nossa classe, com o pessoal que está aí nas ruas, preparando contra os ataques que nós temos sofrido, e nós estamos muito bem. O governo tenta nos derrubar e a gente cresce cada vez mais, isso é muito bom. Vocês estão que nem massa de bolo, isso? Exatamente. Também na diretoria, com a gente participando aqui, o Josias de Oliveira Melo, que mais uma vez, bom dia, Josias. Tudo bem, Josias? Bom dia, Donizete, bom dia aos ouvintes da mensagem, bom dia aos aposentados. Estamos aqui mais uma vez para falar em nome do aposentado dessa classe que o Lauro falou, que sofre cada vez mais perdendo seus direitos. Aliás, como massa de bolo, tem massa que fica dura de tanto apanhar, né, Josias? Nós estamos aqui 70, 80 anos tentando lutar para sobreviver na vida, né? Eu acho que vocês enganam a idade, vocês dois aí, viu? Depois eu vou falar sobre esse assunto aí, viu? Conosco também, né? Representando ali a mulher brasileira, a Merenice Souza, que faz parte da diretoria. Merenice, bom dia, prazer tê-la conosco aqui, viu? Igualmente, um bom dia a todos. E até a primeira pergunta já para a Merenice. O que é que levou a Merenice a fazer parte da Associação Democrática dos Aposentados? O que levou? Já é ligado à questão da luta, da briga em relação à questão da classe? Não, eu entrei lá assim, fui chamada por uma amiga e eu já fazia parte, já tinha convênio médico lá pela associação. E acabei entrando e não saio mais, porque é tudo de bom a nossa associação. E convido a todos os aposentados, pensionistas, para ir lá conhecer a nossa associação. Tá certo. Que cada dia crescendo. Bacana, então. Ô, Lauro, por gentileza, o processo da renovação foi quando? Foi nesse ano, né? Foi no dia 11 de agosto. Na verdade, a eleição... Foi no dia 31 de julho e nós tomamos posse no dia 11 de agosto. Uhum. Tá, e teve várias chapas, apenas uma? Como é que foi? Não, na verdade nós fizemos uma composição, né? A gente havia a possibilidade de ter duas posições, mas aí depois chegamos num acordo tal, e fechamos com a composição, e tá tranquilo, estamos indo bem. Essa oposição que entrou também tem o mesmo objetivo de levar nossas lutas, dar continuidade à luta do aposentado, pensionista, dos idosos. Então é nisso que a gente quer. Nós não queremos fazer eleição ali, nós queremos eleições para melhorar. Inclusive ter oposição, eu gosto de trabalhar com oposição, que a oposição te faz com que você trabalhe. Porque se caso tiver uma eleição separada, uma eleição de bater chapas, você tem que mostrar trabalho lá no final da gestão. Então isso é bom, para não deixar a gente se acomodar. E a gente está indo bem até agora, a gente tem evidentemente as polêmicas, aquelas coisas todas que nós temos que diluir, mas num total o objetivo mesmo é a categoria de aposentado pensionista, que são os que mais sofrem nesse momento, principalmente das reformas que estão em curso aí do Bolsonaro. Quando se fala em reforma, Josias, e logicamente que eu sempre falo que o sindicato também tem que ler o momento e tentar entender o momento para poder aglutinar. Vocês começaram só com os metalúrgicos. E agora vocês têm outros pensionistas e aposentados. E com essa eleição, vocês trouxeram também outras categorias para a associação? Na realidade, ela já existe, né? A gente abriu para todas as categorias. Independente da eleição, agora ela já existia. A gente mudou o estatuto. Hoje, qualquer aposentado pode ser sócio. Independente se ele é metalúrgico, ele é da construção civil, não tem problema. Ele pode ser sócio.
Entendeu? Sendo aposentado, ele pode participar. Sendo sócio, ele pode participar da diretoria, pode, processo eleitoral, sem problema? Pode. Não tem problema nenhum. E quais são os próximos desafios agora com essa composição aí? Olha, o próximo desafio nosso é a luta que está acontecendo, que vocês estão acompanhando pela imprensa, a questão da reforma da Previdência, que é um negócio que não vai resolver a nossa vida. A gente sabe que a reforma da Previdência não vai criar emprego nenhum, e a nossa maior preocupação é a próxima que eles veem, que é a questão da capitalização. Que isso aí foi feito em alguns países que não deu certo. E nós temos que estar lutando e mostrando para a sociedade que está errado o que os governos estão fazendo. Porque a política que eles estão levando hoje, a tendência é o povo empobrecer cada vez mais. E o aposentado, principalmente, é uma categoria que está aí vulnerável, não? Se ele não for para as ruas, não vamos sair para as ruas, as coisas vão ficar pior. Nosso salário está caindo, você não tem. Na reforma da Previdência hoje tem um item lá que fala que o governo não é obrigado a dar aumento, não sei o que vai acontecer. Então tudo isso o pessoal precisa se ligar, porque o pessoal acha, eu estou aposentado, não vai mexer comigo. Vai sim, e já está mexendo. Se você pega um aposentado que aposentou há 10 anos, 15 anos, vê quanto que ele ganhava antes, quanto que ele ganha hoje. Entendeu? Então a realidade está aí. Então a questão nossa é estar lutando e mostrando para a sociedade que é possível a gente mudar alguma coisa, mas através da luta, através da organização, pressionando os governos, porque não tem saída. Esperar dos políticos, você sabe como é que é, não vai acontecer nada. Aliás, o Lauro, antes desse aumento do desemprego no Brasil, muitos dos aposentados já auxiliavam os seus familiares. Sim. E agora, com 10 milhões de aposentados, a gente percebe que os aposentados têm auxiliado ainda mais, né? É isso que eu falei para você no início, Donizete. Nós sofremos, aliás, chegou nas condições de idosos, de idosas, a situação nossa é como se fosse uma história perdida que não se deu, não se lembra na memória e tal. Nós construímos lucro, construímos a riqueza do país, os lucros dos patrões, nós que lutamos tanto por 3, 4 décadas, para ter alguma coisa dos poucos direitos que nós temos hoje, e infelizmente não existe uma política qualquer em torno dos idosos serem respeitados, e isso passa para a sociedade e a sociedade compra isso. Não estou falando aqui que a juventude, que as crianças são culpadas de não respeitar aqueles e aquelas que construíram o nosso direito. E quando chega neste momento da reforma, além de sermos atacados também na reforma da Previdência, nós temos esse peso. O desemprego, nós estamos com 78 milhões de desempregados e também do subemprego, né, no país. Não é apenas falar de 14 milhões de desemprego. 78 milhões de desemprego e subemprego, que não consegue mais contribuir para a Previdência. Imagina o rombo que dá. Aí sim, não é um rombo, é apenas causado propositalmente pelo governo. E nós estávamos falando aqui no início, você brincou sobre o bolo e tal, realmente, o bolo é feito o quê? De uma massa. E vocês já sabem por que nós somos considerados a massa, né? E aí só falta acrescentar uma massa de manobra. Uma massa de manobra feita pelos patrões. Aonde participa, por exemplo, Silvio Santos, aonde participa Ratinho, aonde participa o cara da Record lá, o líder que faz aqui a programação aos domingos. O que eles participam para ter previdência para ter previdência pública? Em lugar nenhum. E, no entanto, eles aparecem falando bem da reforma, que a reforma vai trazer investimento, essas coisas todas. Então, e quem faz também a popularidade desses apresentadores, apresentadoras, é a massa. É essa massa aí que eles veiculam com o nosso dinheiro pago pelo Bolsonaro ou pago por Temer, independente do governo que estiver lá, sempre foi assim. Paga com o nosso dinheiro, engana aqueles e aquelas que faz a sua audiência, e nós ficamos na situação que estamos. Então aí sobra o que para o aposentado?
além de ter o salário reduzido, nós estamos aí desde 94 até hoje com a perda de 86% do nosso benefício, foi isso que o Josias falou aqui agora há pouco, do reajuste, dá um reajuste para o salário mínimo e para aquele que ganha um bocadinho acima do mínimo é prejudicado porque ganha acima do mínimo e o reajuste é diferente, é diminuído. Então nós temos aí uma média de 86% já perdido até hoje. Tem um processo, um projeto lá no governo, desde 2008, que nós enviamos para o governo, já foi analisado em um setor, não sei se é a Câmara dos Deputados ou o senador, e ganhamos, falta ainda a outra, para mandar para o governo, que é o reajuste das nossas aposentadorias no período de 94 até hoje. Aí, como eu estava falando, nós somos prejudicados porque, nesse momento de desemprego, 78 milhões de desempregados. Aí, para onde vão? Esse pessoal migra para onde? Para dentro da casa do aposentado, que já ganha pouco, salário reduzido pela falta do reajuste, e eles vão para lá dividir com a gente aquele pouco que a gente ganha, porque nenhum pai tem coragem de deixar um filho ou uma filha ou neto sem comer. Aí tem que dividir. Deixa eu aproveitar a Merenice também conosco aqui. Essa questão mais política, você que começou a frequentar aí a DIMAP, você tá observando com mais atenção esses dados, esses números, ou você já acompanhava, Merenice? Não acompanhava, não. Agora sim eu estou entendendo o que é realmente a vida de uma pessoa no dia a dia. Você é aposentado já há quanto tempo? 9 anos. 9 anos? 9. E nesse período todo você está vendo que aquele dinheiro que falou agora vou só viajar, ficar no sossego, não está dando, né? Não, agora é a luta. Só a luta vai mudar a nossa vida. Esse cenário que a gente colocou, de que muitos aposentados têm sustentado outras famílias, você também já viu isso? Não, já vi não. Eu participo disso ativamente. E essa questão aí, aliás, a gente sempre falou com o Josias e o Lauro aqui sobre a questão do aposentado. São milhares de aposentados, milhões de aposentados, mas quando precisa realmente engrossar a massa para ir para Brasília, para buscar aí os seus direitos, muitos não vão. Você está entrando agora. Por que as pessoas, às vezes, não, para lutar pelos seus direitos, elas precisam de um empurrão maior? Porque não entende realmente o que está acontecendo no país. Só quem está no meio ali, como nós, sabemos realmente o que acontece. Nem eu mesmo antes não acreditava. Eu chegava lá, esses dois que estão aqui, Lauro e Josias, falavam, o negócio é assim, assim. Eu falava, meu Deus, será? Hoje, depois que eu entrei, tudo que eu ouvi deles, desde o primeiro dia que eu entrei, tudo isso está acontecendo. Quando você ouviu eles falam, isso é coisa de sindicalista, né? Pensava, realmente. Coisa de sindicalista, né? Eu não entendia nada de política. E a nossa vida é uma política. É o tempo todo, né? O tempo todo nós estamos vivendo uma política. Tá certo, então. Pois não, Josias. Na realidade, o que acontece, Donizete, nós temos observado o seguinte, eu estava comentando agora, a hora que estava vindo para cá, essa situação no Brasil está criando uma situação tão difícil que eu não sei o que vai ser do Brasil, não. Apesar que é um mundo, você sabe que o mundo está em turbulência, né? O mundo inteiro está aí. Você vê Hong Kong, a China, tudo quanto é lugar aí, né? Tá explodindo manifestação porque o povo não está aguentando mais. Porque o sistema capitalista ele foi até um ponto. Ele doou alguma coisa, agora não tem mais de onde tirar. Já era previsto, né? Já era previsto. Agora, para tirar, ele vai tirar de quem? De quem é pobre, os mais pobres. Só que nós não temos de onde tirar. Você vê aqui no Brasil, eu estava observando agora há pouco, nós estávamos comentando a quantidade de mendigo que está tendo nas ruas. Isso é preocupante. Você vai em São Paulo, você fica horroroso de ver isso. Ontem a gente observou, nós estávamos na DIMAP, ela viu lá, uma moça entrou lá na DIMAP, bem arrumada, você vê que é uma menina bonita, vendendo salgadinho, educada. Ontem eu estava atravessando o sinal, eu vi 4 jovens no sinal. Você olha, não é pessoas paupérrimas, é pessoas que têm um certo nível, limpinho, bem arrumadinho, vendendo bala. Isso está crescendo no Brasil, isso precisa acabar, porque a política que o governo está adotando no Brasil é uma política de miséria. Eu não sei o que vai ser do país daqui a alguns anos. Isso aqui vai explodir uma hora. Porque o que o Lauro falou, de 70 milhões de desempregados, é fato. Quando eles falam 14 milhões, é uma estatística que é falsa, porque tem aqueles desalentados, aqueles que faz muitos anos que não entram no mercado de trabalho, que está fora dessa pesquisa. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje
A sociedade tem que acordar, principalmente o aposentado que não tem outra alternativa a não ser aquele salarinho minguado que cada vez está acabando. Oi, Ana Lúcia, pois não, Ana? Sim, Dona, a participação aqui da Celina de Fátima, do bairro Campo Grande, ela mandou aqui um áudio pra gente, fazendo um desabafo em relação à situação do marido dela. Ele deu entrada aí na aposentadoria, mas já fazem 7 meses, a advogada fica pedindo o PPP, mas ele não consegue faltar ao trabalho para pegar esse documento lá no INSS. Eles não estão sentindo, na verdade, muita segurança nessa advogada e gostariam de uma orientação da ADIMAP nesse sentido, né? Qual que é o procedimento aí para trocar de advogado ou acelerar isso de alguma forma? Lauro, por favor. O advogado, evidentemente, não é da ADIMAP. Então, para ela procurar a ADIMAP, tanto na sede como subsede, nós temos subsede aqui em Jacareí, temos em Caçapava, o que for mais próximo para ela, e tem a sede em São José dos Campos. Os horários lá de atendimento lá é das 9 às 16 horas, às 18 horas. Aqui em Jacareí é 5, né? É 5. Aqui em Jacareí, 5 horas o horário de terminar, mas começa às 9 horas. Aqui 6 horas ali no Sindicato dos Metalúrgicos? Isso, exatamente, junto com os sindicatos metalúrgicos. Nós alugamos naquela parte ali, né? Sindicato dos Metalúrgicos, então fica fácil, atrás do Promovale. Procure aqui, lá, aqui em Jacareí, eu tenho que verificar a agenda da advogada, mas ela está sempre lá, doutora Linda, fazer uma avaliação do que está ocorrendo de fato, que ela tem condições de ver o número do processo, essas coisas todas, e ver a quantas anda, se realmente está andando, se é uma entrada no INSS direto, é administrativo, um processo administrativo. Ela vai verificar tudo isso e em cima disso te dá a orientação, e se você quiser continuar com a gente, independente de ser sócio ou não, a gente faz, depois a gente verifica no final o que você vai ter que contribuir. Deixa eu até aproveitar, a gente vai para um breve intervalo, Josias, também a Berenice e o Lauro, a gente volta já para falar um pouquinho o que a ADIMAP oferece mais para esse associado, tá? Aproveitar a pergunta do nosso ouvinte aqui, tá bom? Já voltamos com muito mais, até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. De volta com o nosso Jornal da Mensagem, hoje com os diretores da ADIMAP aqui do nosso Jornal da Mensagem, Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba, com o Josias de Oliveira Melo, a Berenice Souza e também com o Lauro Silva, participando conosco aqui. Sobre a questão o que a ADIMAP oferece para os associados, Lauro? Olha, dona Zete, nós temos, na verdade, o norte da ADIMAP é a luta constante contra os ataques aos direitos dos aposentados, pensionistas e idosos. E, evidentemente, nessa faixa etária nossa, nós também temos que arejar a cabeça, né? Fazer com que o nosso espírito fique mais disposto, inclusive, a lutar, devido os desgastes que a gente teve ao longo dos anos antes da aposentadoria. Então, por isso, nós temos vários convênios com colônia de férias, inclusive a colônia de férias do metalúrgico, nós temos colônia de férias do têxtil, que aluga também para os nossos associados e associados. Isso já existia? Hein? Esse convênio com os sindicatos metalúrgicos já existia? Ou não? Já existia? Já existia. Essas colônias com os sindicatos metalúrgicos? Já existia a colônia. Agora, evidentemente, depois que a ADIMAP se fez, aí nós discutimos no Congresso que os aposentados e pensionistas teriam algum benefício nessa colônia. E assim está sendo. Além disso, nós temos vários, além do convênio médico, nós temos também as clínicas que faz a consulta por um preço. Você tem aí, por exemplo, cardiologista, R$450 uma consulta, lá você faz por R$100 a consulta.
R$90. Então isso facilita, porque da situação que nós estamos hoje, com a contenção de gasto do público, do governo, que foi inventado em 2016, isso criou uma situação para todas as áreas sociais, educação, para a saúde, principalmente para o SUS. O SUS é uma ferramenta fantástica que foi inventada e que não se tem no mundo todo. Infelizmente é avacalhado pela ganância do capital, de só favorecer o capital, e a situação da saúde em todos os lugares, tal que a gente vê. Então, se a gente for esperar para o SUS, principalmente a faixa etária que nós temos, a gente só vai ser comunicado depois que está lá no cemitério, lá há alguns tempos já. Então, por isso nós temos esse trabalho. Não é ser elitizar a DIMAP. É uma ferramenta que tende a fazer isso e também fornecer alguns benefícios, recreios, né? Recreio, a gente faz as viagens nossas para Brasília, para São Paulo, enche o ônibus e tal, e vamos fazer a nossa luta, e também tem aquele momento de chacoalhar o esqueleto, brincar, nos divertir um pouco para a próxima luta. Em relação à questão da reforma da Previdência, eu até comentei recentemente com um advogado aqui, o Dr. Marcos, e me parece que ele deu uma esfriada em relação às contestações da reforma, porque já passou pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado também. Então agora esperar o que vier, é isso, Josias? Na realidade, infelizmente, ela vai passar a reforma. Do jeito que tá. É verdade que eles tiraram algumas coisinhas ali, mas não vai mudar nada. A reforma da Previdência, inclusive tem alguns especialistas já dizendo que a reforma não vai resolver o problema do país. Porque eles fizeram muita propaganda na televisão dizendo que para poder criar emprego tinha que fazer a reforma da Previdência. Não é verdade. A reforma trabalhista foi um exemplo. O que se criou no Brasil? Hoje, da reforma trabalhista, é o trabalho intermitente, que o cara entra de manhã, trabalha à tarde e está aqui seu dinheiro. Isso já está acontecendo nas fábricas. Várias fábricas já estão fazendo isso. O cara chega de manhã, trabalha, à tarde está seu dinheiro. R$100 do dia, por exemplo, um exemplo. Aí você vai guardar R$20 para sua aposentadoria, que é o que eles estão falando. Que eles vão vir depois com a questão de capitalização, que é pior. Se você pegar o que aconteceu no México e nos outros países, o México, por exemplo, no Chile, desculpe. No Chile, o número de suicídios é muito grande. Porque as pessoas pagou a vida inteira e chegou na hora dele aposentar, o dinheiro dele desapareceu. Aqui no Brasil nós tivemos alguma experiência. Lembra da CAPEM, a Delfim? Foi mais ou menos isso. As pessoas, tem um amigo meu que pagou a CAPEM a vida inteira, que é o Wagner, que era diretor nosso. Quando ele procurou, sumiu o dinheiro dele. Então, capengou. Sumiu. Então, o que está acontecendo? A reforma da Previdência não vai resolver. Vai passar, infelizmente, mudou algumas coisas. Para nós, trabalhador, nada muda, né? Só vai mudar através da luta. Eu não sei o que vai acontecer no Brasil. O Brasil está caminhando para uma situação muito pior, principalmente em relação ao aposentado. A gente fica às vezes assustado, porque cada vez que o presidente abre a boca, se cria uma confusão no Brasil. Não pode ter um presidente que fica criando problema. Ele briga com todo mundo, ele briga com os países lá fora, ele briga com todo mundo. Agora está brigando com o próprio partido dele, né? Quer dizer, não se entende entre eles. O presidente é aquele cara que tem que chegar ali, ele tem que transitar em todos os meios. Ele está governando para o país, para um povo, não é para uma facção que ele pensa, não. E outra, o que resolveu até agora? Só fala reforma da Previdência e arma. Eu não quero arma. Arma para quê? Armar o povo para poder acontecer. A quantidade de suicídio que está acontecendo no Brasil está cada vez crescendo mais. Então a gente percebe o seguinte: não tem um projeto para criar emprego, para melhorar a vida do povo. Merenice, em relação à questão do aposentado, a gente não tem a cultura de se preparar para a aposentadoria. E a gente está vivendo um cenário muito mais complicado porque o desemprego ainda está patinando, né? Não se gerou tanto emprego. Então, o que é que você pensa sobre isso? A questão de se preparar para se aposentar. A gente tem que começar a ter essa cultura de começar a projetar o nosso futuro de aposentadoria? Eu achava que eu nem ia chegar a me aposentar. Eu imaginava eu indo para outro canto antes dos 50 anos. Mas, sério? Sério. Então, foi difícil, mas... Você não se preparou, então, para aposentar? Não me preparei. Eu achava que eu não ia ter condições de aposentar, não ia chegar a me aposentar, mas eu acho que a gente deve pensar, sim, em aposentar e não esquecer desse lado, não, porque é tudo muito difícil para aposentado. Agora, imagine se não chegar lá do jeito que está acontecendo agora.
Quase ninguém mais vai conseguir aposentar. Como vai ficar a vida? Mais difícil do que já é. Porque a aposentadoria é aquela renovação através da juventude que está chegando, né? Um vai saindo, o outro vai entrando, né? E assim que funciona a vida, né? Ou seja, você deixa o seu espaço, o jovem vai chegando. Então, se você não consegue se aposentar, você está tomando, entre aspas, né? Entre aspas, até o lugar daquele jovem que está querendo assumir uma direção. Como é que você pensa sobre isso, Lauro? Porque a gente começa a criar um problema social muito grande, né? Em relação a isso, de alternância, de renovação da própria sociedade nos postos de trabalho, né? É uma situação difícil, porque hoje a previdência que nós temos, ela foi criada pelo próprio trabalhador, tal, e depois o governo abraçou para administrar. Ela é solidária, é uma coisa muito linda. O próprio trabalhador que hoje está na ativa, ele está contribuindo para quem está saindo de lá na frente aposentado. E isso está fadado a acabar, infelizmente, pelo que a gente está vendo aí, as proposituras feitas na reforma da Previdência pelo governo, todos os governos, não é que dizer que é o Bolsonaro que só está fazendo, mas todos fizeram. Essa é uma das piores, Quando Josias fala da privada, da capitalização, essa aí é pior ainda, porque além de ter esse número de suicídios, se bem que esse número de suicídios está aqui no Brasil, 45 tentativas de suicídio por dia. 45, aliás, por dia, né? Por dia. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, eu estava vendo lá, foram 386 no ano de 2018, parece, 386 tentativas, e dessas aí, 28 pessoas conseguiram suicidar. Mas qual que é a sugestão, Lauro? Qual que é a proposta? Porque o Josias falou da questão o presidente tumultua, o país parado, precisa criar emprego, mas a gente percebe que não tem alternativa, as pessoas não estão dando sugestões. As sugestões nós temos, olha só, esse negócio, por exemplo, a venda de todos os setores importantes do nosso país, a Petrobras, a Embraer que está agora mandando pessoal de férias para ver o que faz a base de Alcântara, a arrumação dela por dentro, tá aquela coisa toda, base de Alcântara, como é que chama aquele negócio de energia elétrica lá? Telebrás, acho que Telebrás. Tudo isso aí é um campo para você fazer investimento e ter emprego, mas não na esfera do capital, da forma como é. Produz aqui no Brasil, não tem nenhum impedimento de mandar os seus lucros, os seus dividendos lá para fora, para o seu país, e nós ficamos aqui. Então, nós estamos fazendo um papel, de um retrocesso tão grande, de voltar ao tempo, à era da colônia. Nós fomos colônia antigamente, sabia quem que era o cara que nos colonizava, que era o Portugal. E além dos outros, que já estava tudo de olho aqui, que é muito fácil entrar aqui e tal, fazer o que fazia. Mas agora não, nós estamos sendo colônia dos Estados Unidos, né? Por enquanto. Mas já tem outros países e tal. Não adianta, então, quando você investe no setor público para geração de emprego, o dinheiro fica no país, você tem que ser um pouco nacionalista. Você tem minimamente ser nacionalista, não está pedindo mais nada do que ser nacionalista. Prega-se a ideia que é nacionalista, acaba com todos os empregos, a possibilidade de emprego, escraviza os brasileiros e nós fabricando para eles lá fora. Não podemos ser assim. Nós queremos que o Brasil não tenha fronteira, que o mundo não tenha fronteira, mas não é só para o capital. Não queremos que tenha fronteira também para a classe trabalhadora, o povo sofrido, o povo humilde desse país. Tá certo, então. Deixa eu só repetir aqui, acho que tem algumas pessoas que querem saber o endereço da ADMAP em São José e também aqui de Jacareí, viu, José? Vocês têm o endereço aí? São José, Praça Carlos Maldonado Campoy, número 8. O telefone lá é 39 22 13 41. 23 13 41. 41. O outro telefone, Laura? Em Caçapá. O outro telefone, São José. 3923 87
87? 23. 23. São tantos telefones. Mas é melhor mais garantido ligar nesse 3922-1341. Daí que eles informam. Em Caçapava, nós temos lá Alcântara, né? Avenida Coronel Alcântara, número 500, ali no centro de Caçapava. O telefone é 3652-6001. E aqui em Jacareí, o telefone é 3951-9768. Tá bom de cabeça, hein, Lauro? Ainda tô os tombos que a gente leva, cara, faz com que a gente fique esperto, né? Lembrou vários números. Você lembra o telefone da tua casa, lembra? Então tá bom, né? Lembro. Então tá bom. Tá bom. Olha, Lauro, eu só tenho que agradecer a tua presença aqui. 20 anos de ADMAP, não é pouca coisa. Representando aí os aposentados, e vocês começam aí eu diria uma nova roupagem, uma nova luta, e eu achei interessante essa composição de vocês aí, fortalecendo ainda mais a categoria. Viu? Não, nós queremos mais, queremos você que está aí, não está em nenhuma associação, verifica a sua, faça ela se somar com a gente. Se você está numa associação, faça ela se somar com a gente, não importa quem é a associação, a frente e tal. Nós não queremos você apenas por contribuir com a ADMAP economicamente, queremos que você venha contribuir com a gente, com a nossa luta, porque dançar, ter um bailinho, ter jurídico, ter uma série de coisas, é ótimo, é maravilhoso, mas para manter isso, para a gente manter isso, a gente tem que estar inserido também nas lutas antes que ele acabe com tudo que nós temos. Eu agradeço aqui o espaço, Donizete, muito obrigado mais uma vez, e vou te avisar, hein? A gente está aqui à disposição todas as vezes que você nos chamar. Um abraço a todos e todas. Obrigado. Um abraço, obrigado, Josias. Obrigado, bom dia. Obrigado. A gente agradece a oportunidade aqui, vamos voltar mais vezes aqui. Acho que a mensagem ela faz um papel importante, que é de informar os aposentados. Tá que certo. É difícil você entrar na imprensa às vezes, viu? Berenice, obrigado pela tua participação. Sucesso aí nessa nova missão aí, viu? Eu que agradeço a todos os ouvintes e ao nosso companheiro aqui, o Donizete, pela atenção. E muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. Um abraço. Um abraço. A Berenice está meio tímida ainda, mas a próxima vez, daqui a pouco, vai pegar o microfone, tá no carro de som, tudo isso, né? Com certeza, né? Logo ela vai pegar o caminhão de som e dizer assim, companheiros e companheiras. Com certeza, vou esperar isso, sim. Tá bom, então. O intervalo e já... Opa, já vamos pro DECOM? Isso mesmo? 8h55? No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Alô, Pedro Luvisoto, bom dia. Bom dia, Doni, bom dia aos nossos amigos internautas. Já estamos por aqui para dar as nossas informações na nossa mensagem. Os trabalhos sinodais sobre a Pana Amazônica têm gerado muitas reflexões e temas e assuntos pertinentes. A pouca presença de padres para ministrar sacramentos é um dos assuntos mais abordados nas explanações e testemunhos sobre a evangelização na região amazônica. Também tem estado em pauta as questões do narcotráfico, a exploração predatória e a tomada de consciência para uma ecologia integral. Questões que, como dito pelos próprios padres sinodais, devem estar sempre em discussão e ações concretas por parte da Igreja, que é a voz profética diante de muitas injustiças. A redação em português do Vatican News conversou com alguns bispos brasileiros e também representantes dos povos indígenas sobre os trabalhos desta primeira semana do Sínodo. Essas notícias você pode acompanhar e ouvir os podcasts com os participantes do Sínodo no site do Vatican News e no site da Diocese. E neste domingo a Igreja ganha 5 novos santos, e entre eles a brasileira Irmã Dulce Lopes Pontes. Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, como é conhecida, será elevada aos altares no próximo domingo, em celebração presidida pelo Papa Francisco no Vaticano, coincidindo com a realização do Sínodo para a região panamazônica. Na edição de outubro do Jornal de Expressão, trouxemos um histórico da religiosa baiana, cujo nome de batismo era Maria Rita de Souza Britos Lopes Pontes. Ela nasceu em 26 de maio de 1914, em Salvador, na Bahia, e faleceu em 13 de março de 92. E é recordada por suas obras de caridade e de assistência aos pobres e necessitados. Após a sua canonização, Irmã Dulce levará o nome de Santa Dulce dos Pobres, e seu dia será celebrado sempre no dia 13 de agosto, a partir de 2020. Você pode acompanhar a canonização pelas TVs de Inspiração Católica, será a partir das 5 horas da manhã deste domingo.
Acompanhe mais notícias de nossa igreja no Brasil e no mundo. Fique sempre bem informado ao longo da programação da nossa Rádio Mensagem e também no site da Diocese. Doni, Ana e todos os amigos da Rádio Mensagem, um excelente final de semana e nos ouvimos e estaremos juntos a partir da semana que vem de volta. Da redação do Departamento de Comunicação, Pedro Luvisotto. Muito obrigado, Pedro Luvisotto, pela sua participação. Você volta então na semana que vem com outras informações. Vamos ao intervalo? A gente volta já já com Luiz de Oliveira trazendo os pitacos do esporte pra gente. Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h59. Esporte. Alô, Luiz de Oliveira, chega mais. Muito bem, então, meus amigos, nesse Jornal da Mensagem, nosso segundo bloco, vamos então para um varejão para dizer aos senhores o seguinte, que a Águia do Vale está aí se preparando já para a nova diretoria, nova eleição, que acontecerá no dia 10 de novembro. Então, o presidente atual, Adilson José da Silva, vai deixar a diretoria, já declarou isso, um certo cansaço, um desgaste que é natural, né, da cadeira de presidente de um clube, e agora vamos então aguardar a eleição, que venha um presidente para trabalhar em nome da Águia do Vale. E o Flamengo, meus amigos, 55 pontos, exatamente 8 pontos à frente do Santos e do Palmeiras, que são os três primeiros colocados dentro da tabela de classificação do Brasileirão. Eu acredito que pelo time que está, pela empolgação que está, e está vivendo aí um alto astral, né? Está aí iluminado de fato a equipe do Flamengo, que tudo dá certo, a bola bate no joelho do jogador, acaba entrando, acaba sendo gol, e o goleiro lá atrás cai, a bola bate no pé dele e não entra, né, a favor do adversário. Então tudo está conspirando sadiamente para que o Flamengo seja o grande campeão. Aí eu sou obrigado a reforçar aquilo que eu disse na entrada, na manchete. Talvez só com a McLaren para alcançar a equipe do Flamengo. E ontem, na quinta-feira, conclusão da 24ª rodada do Brasileirão, a equipe do Corinthians ficou no empate em 2-2 com o Atlético Paranaense lá no Itaquerão. O Avaí empatou com o Vasco em 0-0 e o Flamengo tranquilamente e soberanamente, vamos registrar, 3-1 sobre o Atlético Mineiro, e com isso então completa-se a 24ª rodada, que venha a 25ª, que vai acontecer a partir de amanhã e no domingo. E também para lembrar, meus amigos, que a seleção brasileira jogou ontem, só a título de informação, né, acabou empatando com a equipe do Senegal, aonde a seleção não deveria nem ter ido para lá para fazer aquele futebolzinho sem vergonha que praticou, meus caros. E olha, a agenda semanal da nossa Secretaria de Esportes, amanhã, sabadão, basquete, Campeonato Paulista no ginásio Álvaro Sayane, em Cravinhos, né? Às 16 horas, o Sub-16 Cravinho, basquete Jacareí, da FADENC e Secretaria de Esportes, basquete aí no Sub-16. E já no domingo, no dia 13 de 10, bicicross, onde temos Campeonato Paulista de Bicicross no Parque do Jacuí, isso lá em São Paulo, 8h30, várias categorias do bicicross de Jacareí, presente então na cidade de São Paulo, e ainda o Basquete Liga Paulista do Basquete do Camais Centro, Jacareí agora, antigo Trianon, 10 horas, Sub-15, basquete, Jacareí FADEMP e Secretaria com Alphaville TC Tênis Clube,
acredito, e aí está uma agenda da nossa Secretaria, né, de Esportes do nosso município. E para dizer ainda mais, meus amigos, que amanhã nós temos sim senhor, hein? Nós temos o Panorama Esportivo que vai trabalhar todas as matérias das ocorrências, né, dentro do futebol, todas as matérias falando da tabela do Brasileirão, da classificação, e também vamos dissecar mais um técnico que caiu. O Dair Helm não é mais técnico da equipe do Internacional de Porto Alegre. E aí vem um pacotinho aí, pessoas, técnicos que estão lá com currículo na porta lá do Internacional. Até o Barroca, que recém saiu da equipe do Botafogo Carioca, falam até em Filipão no Internacional, mas ele já disse, não, tchê, minha cor é azul, é gremista, então já disse que já descartou. E falo em Cuca, falo até no Lever Coupe, falo até, né, em Falcão, o ídolo do Internacional, para comandar a equipe. Só que lembrando que o Dair Helm caiu na 6ª posição com 38 pontos. Só o futebol brasileiro para fazer isso, meus amigos. 10h30, voltarei a falar de esportes. Até lá. Até lá, Luiz. Obrigado pela sua participação, hein? Vamos às últimas informações, Ana? Doni, esse é o mês de aniversário da Rádio Mensagem, né? Estamos realizando aí várias ações, principalmente nas redes sociais, também nas ondas da Rádio Mensagem, com a sua participação. Você ainda pode mandar aí o seu áudio, mandando um abraço para a equipe da Rádio Mensagem e todos os ouvintes também pelos 26 anos de caminhada. E ontem nós tivemos uma novidade aí com o nosso departamento de marketing, que é a construção de um tema para as redes sociais, Doni. Sabe quando a gente está navegando ali, a gente percebe que o nosso colega tem uma foto do perfil diferente? Eu apoio o Sino da Amazônia, eu apoio o Outubro Rosa. Pois é, a gente criou também um apoio para a Rádio Mensagem os 26 anos. Então, para colocar esse tema muito bonito aí na sua foto, é muito simples. Basta ir no seu Facebook, alterar aí a sua foto do perfil, e aí quando você clica para alterar, tem a opção então de colocar um tema, e aí quando você clica nessa opção, você pode digitar lá em cima Rádio Mensagem, e já vai aparecer aí esse adorno bonito para você colocar na sua foto também. A gente vai colocar aqui na foto dos nossos funcionários e divulgar ao longo dessa sexta-feira também nas nossas redes sociais, principalmente no Facebook, aí para incentivar todo mundo de deixar a carinha da Rádio Mensagem nas suas redes sociais. Bacana, bacana, hein? É isso aí. Então vamos participar aí, vamos fazer essa corrente aí positiva aí em prol da nossa Rádio Mensagem, emissora da Diocese de São José dos Campos. E como última informação desta sexta-feira, olha que interessante, hein? Como nós estamos invadindo o espaço de alguns animais, hein? Não é o animal que invade o nosso espaço, né? Um cachorro do mato invadiu o quintal de uma casa no Vila Branca, aqui em Jacareí, e foi resgatado pelos bombeiros na tarde de ontem. O animal foi entregue à Polícia Ambiental, que faz a soltura. O Corpo de Bombeiros informou que o morador chegou em casa por volta das 3 da tarde e encontrou um animal no quintal, escondido atrás de uma caixa d'água. Ele, que pesa em torno de 6 quilos e come pequenos roedores, foi capturado pelos bombeiros e colocado dentro de uma gaiola. Depois, ele foi solto aí em uma área de mata. O prazo que vai ser solto ainda não foi informado, mas um cachorro do mato no Vila Branca, aqui em Jacareí. E felizmente aí já foi solto esse animal. 9h+7. Fechamos o nosso Jornal da Mensagem nesta sexta-feira. Estaremos de volta daqui a pouco às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. Um grande abraço, muito obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sintonia. Lembrando que amanhã, dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E também aí, no dia 13, nós teremos a canonização da Irmã Dulce. Então, um final de semana muito especial para todos nós. E que Nossa Senhora Aparecida ilumine todos os nossos corações, interceda por nós e também por nossas aflições ao nosso Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado pelo carinho, obrigado aí pela audiência. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.